Olá, saudações, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos falar de literatura brasileira. Esse vídeo sobre dois livros de contos, né, contos brasileiros. Esse aqui, livro Paraísos Artificiais, né, que lembra um livro do Charles Baudelaire. Mas aqui nós estamos falando de um tradutor, de um poeta brasileiro, que é o Paulo Henriques Brito, né, e é interessante aqui, são alguns contos de uma novelinha, né, ou seja, um conto mais extenso. Geralmente os contos aqui têm abaixo de 10 páginas, né, e ele fez aqui uma novela mais extensa, uma novela até mais interessante, né? Que a novela, vamos começar pelo final, né? A novela é mais interessante no sentido de que é um diário, né? Ele vai reconstruindo uma pesquisa de campo de um aluno de letras e ela vai pesquisando sobre os sonetos, né? Os sonetos, e vai na cidade interior para conhecer, né? O viúvo dessa sonetista, né? Famosa, são sonetos negros, né? E aí ela vai nesse diário vai mostrando como é que é a vida no campo, né? A matriz da cidade, esse contato com esse viúvo, né? Então ela vai reconstruindo, é tipo de alguns pesquisadores que vão reconstruindo as obras, né? A origem das obras, então vai fazer uma entrevista com a família, como é que foi publicada aquela obra, né? Como é que foi escrita. E ao longo dessa pesquisa ela vai descobrir uma verdade, não vai ter uma certa verdade, porque essa autora é muito importante, né? Ela tem estudos a respeito dessa autora, então ela vai lá continuar essa pesquisa, só que ela vai descobrir uma coisa que é um furo de reportagem, né? Então tem que ler o conto ou a novela para entender onde ele quer chegar. É interessante que ele vai reconstruindo justamente isso, né? Não sei se existe essa autora mesmo, pode ter inventado essa ficção, né? Uma certa autora desse viúvo, dessa cidade interior, dessa estudante também, que, né? A gente só tem um diário dela, então ele vai reconstruindo o que é essa pesquisa da gênese, né? A gênese literária, né? Quem que é o autor por trás da obra, né? Então é interessante que algumas pessoas pesquisam isso, né? Dessa pesquisa de campo mesmo, de você tem um autor e você vai pesquisando a biografia, né? As pessoas que conviveram com ele, né? As primeiras obras, os primeiros manuscritos, né? Que tem gente que guarda os manuscritos do autor, né? E alguns autores a gente vê que eles trabalham no texto, né? Igual o Murilo Rubião, que vai, né? Vai trabalhando os textos, várias versões, né? Tem contos ali que tem umas 5 versões diferentes, né? Então vai escrevendo essa gênese textual, né? Então quem trabalha, hoje em dia não tem mais porque tudo é computador, né? Então ninguém salva mais versões, né? Muito raro. Mas quando era manuscrito, né? Imagina, você vê o poeta ali, né? Fazendo esses manuscritos, né? Corrigindo, fazendo outra versão, recopiando, né? A cada cópia pode ser um verso diferente, tal, etc. Então vai mostrando essa pesquisa, existe realmente essa pesquisa de campo. Então, começando pelo final, né? É que interessante que ele trabalha muito a primeira pessoa, né? Ou seja, alguém está narrando o acontecimento, alguma coisa estranha aconteceu que leva ao conto, né? Por que a pessoa faz aquele conto, né? Então, e ele algumas vezes ele alterna a terceira pessoa, a primeira pessoa, a segunda pessoa, né? Então tem essa questão da voz pode mudar ao longo do texto. E geralmente são fatos cotidianos, né? Aqui o cidadão na janela, olhando a rua, vê o movimento da rua, fica imaginando coisas, né? Fica imaginando coisas, o que está acontecendo atrás de um carro, quem é que está atravessando a rua, quem é que está abordando o porteiro, quem está tocando a campainha, né? Quem está indo para a festa no 7º andar. Então, ele tem essa observação, né? Tem também a questão do companheiro de quarto, né? Interessante o companheiro de quarto, que é um cidadão contando lá que ele alugou uma parte do quarto para um outro cidadão, né? Um asiático, e aí ele vai mostrando os modos metódicos desse rapaz, né? E esse narrador implicou com a planta, né? O novo morador trouxe uma planta e ele fica cuidando da planta. A única companhia dele é a planta, né? E esse narrador tem uma namorada, então às vezes esse novo morador o surpreende com a namorada, né? Em relações íntimas e tal. Então ele fica assim incomodado, né? Observando, né? Aí vai ter que ler o conto para ver o que acontece, mas são coisas cotidianas, né? Assim, muitas vezes o mais interessante não é o que acontece, mas a forma como é narrado, né? É muito poético, até porque é prosa de um poeta, né? Então muitas vezes o conto é interessante pela forma como é contado, né? O que não tem nada de inusitado, né? Apesar que tem, né? Então, tem um bem kafkaniano aqui que é o 921, o 921, que é um ônibus, né? O 921. O cidadão está no ponto de ônibus esperando o outro ônibus, né? Que não passa de jeito nenhum. Aí para um cidadão e falar com ele, olha, é mais fácil passar o tal ônibus aqui, o 921, que é o ônibus mais raro que tem, mas de repente passa antes. E passa mesmo, né? E aí o cidadão que ia para um outro lugar embarca nesse ônibus, né, por sugestão do cara que está no ponto. E acontece que o cidadão está lá no 11 e esse cara que deu a sugestão do 921, né, um senhor mais de idade, ele fica ali passando mal e até falece dentro do ônibus, né, coisa assim. Né? Entrou no ônibus por indicação do cidadão lá e o cara morre. E aí fica toda, né, explicar o que aconteceu, né? Que ele não conhece o cara, não sabe, nunca viu mais gordo, né, como dizem, né? E aí o cara morreu do lado dele ali, ele tem que avisar as autoridades, né?
E aí, como o cidadão morreu, fala de um tal, né, citando outra pessoa, né, que parece uma autoridade na cidade, não lembro aqui o nome, mas ele citou uma pessoa ali que é uma autoridade local, né? Aí que relações que tem esse cidadão com essa autoridade local? Porque aí quem está narrando a história vai falar isso, olha, eu não sei quem é, né? Ele falou dessa autoridade, né? Quem que é essa autoridade? Né? Não fica esclarecido também, uma coisa meio cáfica. Quem é isso? Porque aí até a polícia ficou assim meio cismada com o caso, né? E aí, como esse cidadão é uma testemunha ocular do que aconteceu, eles falam para ele, olha, você não sabe de nada, não aconteceu nada, você não viu a delegacia, você não veio aqui. E aí, como ele fala assim, por quê? Quem que é essa autoridade que o cidadão citou? Será que ele foi envenenado antes, né? Será que essa autoridade que é responsável pela morte do... Então fica uma coisa assim, meio cáfica, você não explica, né? O que aconteceu, né? Então é uma coisa... O que aconteceu, né? A gente não sabe, né? Então é interessante, meio cáfica assim, porque depois ele some com o cara também. O narrador não sabe o que acontece, né? Porque ele some com o narrador, né? Então assim, sem pé nem cabeça, Múlio Rubião, né? E o outro que eu falaria aqui, interessante, a doença, uma doença é o meio borgiano, né? Porque é um cidadão que está de cama, né? Está adoentado, né? Tem uma doença assim meio neurótica, né? Porque ele passa a observar o quadro, todos os detalhes, passa a desenhar o quadro, né? O quarto, né? Ele está no quarto, na cama, né? E ele passa a desenhar as manchas do teto, passa, né, a catalogar os acidentes do piso, as dobras das cobertas, do lençol sobre a cama, né? Então é um negócio assim meio obsessivo, meio neurótico, né? É o que o cidadão começa. Então ele vai descrevendo isso de forma muito metódica, igual aqueles contos do Borges, né? Jorge Luiz Borges, que ele vai descrevendo mesmo, ele faz a cartografia do quarto, né? Lembra um pouco Xavier de Mestre, né? Que faz aventuras em torno do seu próprio quarto, né? Viagens em torno do seu próprio quarto. Que é isso, o cara está no quarto e ele começa a analisar tudo que tem, catalogar tudo, relacionar as coisas, né? As sombras na parede com a forma da coberta, né? As ondulações da coberta, onde são os vales, onde são as colinas, né? Então, assim, coisa meio obsessiva. Interessante como é escrito, né? É uma pessoa, a doença dele, então, é essa neurose, né? Esse ser neurótico, que é capaz de catalogar as próprias manchas do teto, né? Então, fica aí a dica. Então, a prosa é bem poética do Paulo Henriques Brito. Outra prosa poética é do Itamar Vieira Júnior, né, famoso pelo Torto Arado, que é uma prosa bem poética. E o Torto Arado fala sobre a condição feminina, né, assim, a vida interiorana, a condição feminina. Este livro é a mesma coisa, vai falar de várias vozes femininas, né, em vários momentos. Então é aquela mulher, por exemplo, aqui no caso da Dora Maar, né, da Odisseia, vai mostrar a voz feminina de uma mulher de periferia, né, da pobreza, que trabalha como doméstica, e vai falar da violência, né. Ela vai lembrar de um dos primeiros namorados que ela teve, que foi recentemente morto com 13 tiros. E seguinte, o autor ele foi baseado num conto, uma crônica que a Clarice Lispector fez desta época que teve esse crime, né? Realmente um bandido lá, né, na periferia que foi morto com 13 tiros, né? Então foi uma vingança, uma execução total, né? Então ele vai mostrando como é que foi a gênese desse bandido, né? É um bandido, né, que acabou se envolvendo pelas condições do meio, né? É um garoto, né, que se envolveu com as condições do meio, questão de carros roubados, né? Com carros roubados, questão de drogas, questão de assalto a ônibus, né? Então ele vai mostrando a gênese do crime, né, na periferia, né? A pobreza, a miséria vai gerando o crime, né? Então vai mostrando, vai humanizando a questão de por que existe a bandidagem, né? Então, né, não é assim, romanceando bandido, né? Não, mas vai mostrando, né, que é uma questão social e baseado nesse caso real, né? Que realmente teve um bandido lá na periferia que foi a vingança, né? Levou 13 tiros, né? Pra você ver coisa. Então tem outros contos, né? Então vai mostrar a condição da imigração, né? Do pessoal refugiado, né? Tem uma voz de uma mulher que ela é refugiada, ela estava no navio, né? De forma clandestina, e ela foi violentada, jogada ao mar, e o companheiro dela acabou morrendo afogado. Então ela fica ali toda noite, né? Todo dia ali no crepúsculo observando o mar, esperando o companheiro voltar nas ondas, né? Ela sempre tem essa crença de que ele vai voltar, e nisso ela percebe que está grávida, né? Então ela está grávida e fica ali, ela para a vida dela, né, para ficar ali na praia, esperando a chegada desse amado, né? Então porque eles fugiram juntos, né, da África nesse navio e tentando chegar à Bahia, só que foram surpreendidos antes, né? E alguns sobreviveram e no caso esse, né, não fala se é um namorado, se é um amante, se é um marido, não fala, né? Esse parceiro que ela tinha na viagem morreu afogado, né?
Então ele também vai alternando, né? Tem bastante narrativas em primeira pessoa, tem aquelas que ele alterna primeira e terceira, primeira pessoa, segunda pessoa, que ele passa a falar com o leitor, né? Ou com alguém, a pessoa está falando em primeira pessoa, né? Igual, por exemplo, essa da refugiada, ela está falando em primeira pessoa, contando o drama, e começa a falar com esse parceiro que morreu afogado, né? Que esse amante que morreu afogado. Então ela vai alternando as vozes, né? Então, interessante, eu destaco também que a mulher foi morar numa casa, né? E aí a antiga dona ficava, né, voltando vez ou outra com saudades da casa, né? Então a ex-moradora da casa chega lá, né? Chega lá e começa a cozinhar, né? Ah, fiquei com saudade da casa. Ela chega lá, mas tá cozinhando. Ah, você não pode fazer isso, vai, né? Você não vendeu a casa. E aí a mulher muda os móveis de lugar. Aí a dona da casa agora é obrigada a mudar os móveis, a mudar as chaves, as fechaduras da casa, né? E ela fica paranoica com isso, né? Porque ela sente que ela comprou a casa, mora lá, mas a antiga dona fica lá, né, fica seguindo a vida deles, né? A dona, né, viveu mais de 30 anos na casa e se sente como se fosse dona ainda. Dá uns contos assim, meio Kafka também, né? Tem um pouco de Kafka nisso aqui. Tem um conto com a voz mais indígena, né? Que ele usa inclusive palavras de vocabulário indígena. Então ele constrói toda uma narrativa do meio indígena, né? Então ele tem essa capacidade assim, de mudar, né? Tá falando da mulher, tá falando da escravidão, por exemplo. Tem um conto que vai passar no século XIX, na época da escravidão, e mostrando que os navios negreiros chegavam, né, e acabavam encalhando e afundando antes de chegar em Salvador, na Bahia, e aí as autoridades resolveram fazer um farol, né, e aí mostra a construção desse farol, né, então, ou seja, ele consegue mudar essas vozes, né, então você está falando do ponto de vista da mulher negra, do homem negro escravizado, né, do índio, né, então eu acho interessante essas capacidades, ele mudar. Tem um aqui que ele fala assim que é mais biográfico, né, porque ele baseou, por exemplo, o manto da apresentação, ele se baseou no Arthur Bispo do Rosário, né, que é um artista plástico. Então ou seja, ele consegue mudar essas vários pontos de vista ao longo do próprio narrativo, do próprio conto, né. Eu falei, essa alternância de começar em terceira pessoa, depois incluir a voz do personagem em primeira pessoa, depois o personagem fala com alguém em segunda pessoa, né. Então eu acho interessante isso. Um destaque também aqui é a oração do Carrasco, né? A oração do Carrasco é ele falando da vida de um carrasco que não quer ser carrasco, né? E aí mostra as pessoas que ele é obrigado a executar e ele fica pensando. Então tem a figura do poeta, né? Interessantíssima a figura do poeta, que é aquela figura da subversão, né? Então ele, o Carrasco, é a figura do Estado que vai, né, executar o subversivo, né, o poeta no caso. Então o poeta é aquele subversivo que vai com a sua poesia, ele está atrapalhando o governo, né? Está atrapalhando o governo. Então o poeta é um subversivo. E aí o poeta surge como aquele que usa os seus versos, né, para trazer a liberdade para o povo. Só que, obviamente, o governo não quer a liberdade, né? Para o governo não interessa a liberdade. Então, e o Carrasco vai mostrando, e depois vem a voz das vítimas, né? As vítimas irrompem no meio da narrativa, e agora a voz das vítimas falando: olha, existem vários carrascos, nós fomos mortos pelos carrascos, né? O mundo está cheio de carrascos, que muitas vezes não entendem por que eles são carrascos, né? E aí vai mostrando justamente essa dicotomia, né? Ou seja, aquele que executa as ordens do Estado e aquele que sofre as ordens do Estado. Ou seja, o executor, o carrasco, que muitas vezes nem entende, né, quem está executando, porque está cumprindo ordens, e aquelas pessoas que são vítimas. Então tem várias referências, várias vítimas, né? Ao Martin Luther King, ao John Lennon, né? Ao Marildo, né? Então, a Joana d'Arc. Então tem várias vítimas, e ao John Kennedy, né, que morreu assassinado também, né, em Dallas. Então, e vai mostrando várias vítimas desses carrascos, que são pessoas assim que trabalham para o Estado, são pessoas mercenárias, né, que trabalham para o interesse de alguém, de algum político, de algum patrão, né? Então uma líder sem terra, né, que é morta pelos jagunços, né, por exemplo. Então ela é uma vítima desses carrascos, que são esses jagunços que servem lá os patrões, né, que não querem a reforma do campo, né, não querem a livre distribuição da terra, né, então eles querem concentrar seus latifúndios. Então vai mostrar essas diferenças, né, dos carrascos, né, os carrascos que estão aí a serviço da morte, e as vítimas que estão a serviço da vida, mas foram silenciadas, né, nessa missão, e todas elas incomodaram alguém, né. Então mostra a voz das vítimas, é isso, a voz daqueles que foram mortos porque incomodaram alguém, né, em nome da liberdade, em nome da missão que eles tiveram, eles foram silenciados pelo Estado ou pelos mercenários, né, ou seja, para quem não interessa que essas novidades, essa subversão apareça, né, essa voz da liberdade, essa voz da libertação apareça, né? Então ele faz esse contraponto da vida de um carrasco, né, que tem que seguir essa profissão, e aqueles que são vítimas desses carrascos, né? Então é interessante esse contraponto, um conto muito denso, muito interessante, e é um conto cheio de referências, né?
ok? Então fiquem as dicas, né, do Itamar Vieira Júnior e do Paulo Henrique Brito, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de ler literatura brasileira, ok? Não deixem de compartilhar.